Olá, gente! Eu sou Charlene e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais essa aula de Sociologia. O tema da aula de hoje vai tratar sobre as bases do trabalho na sociedade moderna. Vocês não se preocupem, é um tema que vocês já estão familiarizados porque vocês já aprenderam na aula passada que trabalho é fruto da construção humana, trabalho não é algo natural. E vocês também aprenderam o conceito de trabalho na aula passada. E aí, entendendo que trabalho é fruto da construção humana, vocês também entenderam que o trabalho, ele se altera, né, através do tempo, através da história e através de cada sociedade que ele vai se estabelecer. Então, já é um tema que vocês já estão familiarizados. Falei para vocês também, né, que o próprio termo trabalho, ele tem origem na palavra tripalium, que é um objeto de tortura. E devido também a uma série de outros mitos que existiam, a ideia de trabalho lá na Antiguidade e na Idade Média não é a mesma ideia de trabalho que temos na atualidade. Quando eu falo isso, é porque vocês também devem se recordar da aula passada que lá na Antiguidade o trabalho não era valorizado, não era considerado uma profissão, né, uma questão digna, né, ou não era considerado uma tarefa digna. E por isso mesmo o trabalho ele era restrito, por exemplo, na Antiguidade aos escravos e na Idade Média aos servos. E eu falei também já naquele momento que a própria ideia de trabalho vai se alterar ao longo da história. Hoje em dia, nós não imaginamos o trabalho da mesma forma, nós valorizamos o trabalho. E desde quando começou isso? Esse processo de transformação da própria ideia de trabalho, né, ele começou lá na Idade Moderna. Mas vejam bem, não é só a ideia de trabalho que se modifica, as relações de trabalho se modificam, né? Os processos de trabalho se modificam, a forma como se trabalha, né? Inclusive, as condições de trabalho, eles se modificam através do tempo e da história. E a gente sabe que, por exemplo, na Idade Moderna, iniciou-se um processo de transformação com relação à questão do trabalho. Antes, o trabalho, ele era todo uma realização artesanal. As pessoas tinham controle total daquilo que se ia produzir, né, que é o trabalho artesanal. Depois começou-se o trabalho manufatureiro, né, que é um trabalho mais coletivo em que há divisão de tarefas, né, cada um vai cumprir uma tarefa. Até que com a Revolução Industrial, o trabalho passa a ser um trabalho, né, resultado da maquinofatura, onde tem a introdução das máquinas mais a divisão do trabalho, certo? Todo esse caldeirão também dessas transformações do trabalho fizeram com que aqueles pensadores clássicos lá da sociologia, eles pensassem e dessem uma atenção à questão do trabalho. E eu quero deixar registrado aqui também que o trabalho é um tema bastante pesquisado na sociologia. Inclusive, vários teóricos discutem a centralidade do trabalho nas nossas sociedades, né? E a partir também da sociedade moderna. E aí é importante que vocês saibam disso. Inclusive, né, esta professora que vos fala, ela também estudou relações de trabalho e gênero, né, enquanto pesquisadora no mestrado. E aí eu queria destacar aqui para vocês que essas ideias tiveram um palco, né? Digamos assim, essas ideias começaram a se transformar lá na Idade Moderna. E aí eu vou trazer a contribuição dos 3 autores clássicos da sociologia para a gente pensar sobre trabalho, certo? A gente vai falar sobre teoria do trabalho a partir desses autores. E aí, para começo de conversa, o sociólogo Max Weber, ele diz o seguinte, né? Que o protestantismo foi, digamos assim, importante, fundamental no convencimento dos trabalhadores a essa inclinação para o trabalho. Por quê? O que tem a ver religião protestante com o trabalho? A partir da Reforma Protestante, novas religiões e novos modos de vida começaram a ganhar um certo alicerce na sociedade europeia, principalmente quando a gente se refere à religião calvinista. E aí a religião calvinista, por exemplo, mas não só essa, elas destacavam o trabalho como um processo de caminho para a salvação humana. Então, faziam uma relação direta, né, com a predestinação divina, com a nossa capacidade de produzir riqueza, inclusive aqui na Terra.
Então, é importante que vocês saibam que tem esse caráter também cultural, né, para que essa ideia de trabalho ela se transformasse a partir da idade moderna. Mas não tem só essa perspectiva, não. Existem outras perspectivas que eu vou trazer aqui. É claro que essa valorização, né, não alterou as condições, as péssimas condições de trabalho em que se davam naquele momento. E também é importante destacar que a própria ideologia do capitalismo que estava surgindo também contribuiu, né, para orientar as pessoas no sentido de identificar ou de ver no trabalho, né, um processo de realização individual e social. E aí é que eu gostaria de destacar também o pensamento, né, do autor Karl Marx. Certamente vocês já ouviram falar de Karl Marx. Karl Marx foi um dos autores da sociologia que mais deram destaque, né, e que mais estudaram as relações de trabalho. Quando eu falo isso, é porque vocês devem saber, né, aquela frase célebre de Karl Marx, né, que a história da humanidade é a história da luta de classes. Certamente vocês já ouviram esse termo, né? Eu já ouvi essa expressão, essa fala, essa frase. E aí essa frase, ela tem uma relação direta com a teoria de Marx sobre trabalho. Vejam, a história da humanidade é a história da luta de classes. Isso, né, sintetiza, digamos assim, a obra de Karl Marx. Ao passo que ele diz que para determinar, né, as classes sociais, né, para você saber de qual classe social as pessoas pertencem, isso que vai determinar é a posição que o indivíduo ocupa no processo produtivo. E o que é processo produtivo, minha gente? Estou me referindo a trabalho. Então, para Karl Marx, se você era dono dos meios de produção, você era o burguês. Se você não possuía meios de produção, você era quem? O proletariado. Né? Quando eu falo de meios de produção, eu estou me referindo a ferramentas, a máquinas, a matéria-prima e ao próprio espaço. Então, para Karl Marx, o que determinava as relações de classe, o que determinava as classes sociais, era o trabalho, né? Era a posição que você ocupava na esfera do trabalho. E aí, gente, para quem não tinha os meios de produção, restava o quê? A sua força de trabalho para vender. Então, o trabalho se transformou no meio em que era utilizado para produzir mercadoria. O que era mercadoria, gente? É aquele bem, né, que é produzido, que é destinado à venda, né? E por meio desse bem, por meio dessa mercadoria, que o burguês ele vai lucrar com a venda desse produto. E esse lucro, né, ele não é um lucro socializado, ele não era um lucro que era repartido, ele ficava apenas com o burguês. Essas relações, né, que foram constituídas nesse período, ganham um nome específico, que foi trazido por Karl Marx, que é o conceito de mais-valia. Vejam, mais-valia popularmente é chamado de lucro, mas a gente não pode dizer, ou não pode assimilar, porque é muito simplificante, digamos assim, a gente querer atribuir a mais-valia como lucro. Mas, de forma geral, vocês precisam saber que a mais-valia era apenas o excedente de valor que era obtido a partir da exploração do trabalho. Outra questão também que é importante a gente salientar do pensamento de Karl Marx é de que, eu falei para vocês, né, de que esse momento, né, agora das transformações no trabalho, a partir da Revolução Industrial, em que são introduzidas máquinas, e a partir desse momento também se juntou a máquina com a divisão do trabalho, tudo isso para Karl Marx levou a um outro processo que ele chamava de alienação do trabalho. O que é a alienação do trabalho? Na verdade, como o trabalhador ele perdeu o controle daquilo que ele produzia, ele não sabia mais aquilo que ele produzia, né? Ele estava lá fazendo um único tipo de tarefa, enquanto outro colega fazia um outro tipo de tarefa e assim sucessivamente. E aí ele perdia o controle daquilo que ele produzia. Diferente do que acontecia lá no artesanato, que no artesanato, né, o artesão ele era responsável por aquele trabalho desde o início até o final do processo produtivo, desde o início até a confecção de um bem, né? Desde o início, e aí ele tinha noção daquilo que ele produzia. Agora, a partir desse momento, não só ele perde a noção daquilo que ele produz, mas também ele fica mais vulnerável ao ritmo da máquina, né? O ritmo do trabalhador passa a ser ditado
pelas máquinas, não é mais o ritmo dele enquanto ser humano. Diga-se de passagem também que esse ritmo, né, muitas vezes tipo, era o ritmo das máquinas, mas quem determinava o ritmo eram os donos das fábricas. Então a gente está falando que eles perdem total controle das relações de trabalho e do produto final do seu trabalho. Então há um alheamento com relação àquilo que ele produz. Então é nesse sentido que Karl Marx chama atenção para a alienação do trabalho, certo? A alienação do trabalho tem a ver com isso. E por que a alienação do trabalho era também uma questão importante para Karl Marx? Porque Karl Marx entendia que o salário que era recebido pelo trabalhador, né, aquele salário final, não era resultado daquilo que ele produz, né, era resultado, né, de uma quantidade mínima que era necessário para garantir a sua sobrevivência e que no outro dia ele pudesse retornar para a fábrica e produzir mais uma vez. Mas não era resultado daquilo que ele produzia, né? E aí, nesse sentido, é que a alienação era tão importante para juntar com essa questão do salário, porque se você não sabe o que você produz, você fica mais sujeito a receber, seja lá o que for, né, o que se chamava de salário, ou o que se chama daquela remuneração referente àquele trabalho, tá? Então, percebam, né, o quanto para Karl Marx o trabalho ele era uma questão importante e de como as relações de trabalho no capitalismo contribuíram para explorar ainda mais o homem, né, através do próprio homem e com a introdução agora das máquinas, certo? Falei também que outros teóricos pensaram sobre a questão do trabalho. Qual é o outro teórico, qual é o outro sociólogo? Nós estamos falando de Max Weber. Tinha mencionado para vocês que Max Weber avaliava que a ideia de trabalho vai se alterar através da história, tá? E que o protestantismo foi fundamental para criar uma nova ideia, um novo ideal, né, nas sociedades europeias. O que Weber ele argumentava? Weber escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, e nesse livro ele dizia que havia, a partir do protestantismo, uma mudança nos valores e atitudes na sociedade europeia. E essas mudanças criaram uma predisposição ao trabalho como forma de salvação humana. Mas o que é isso, professora? Como assim? Né? Ele vai dizer que os protestantes, que principalmente os protestantes calvinistas, eles não tinham só uma vocação para o trabalho, mas eles começaram a adotar um comportamento comedido, né, com relação ao ócio, ao luxo e à preguiça. Então, eles negavam, né, viam isso como algo ruim, o ócio, né, a preguiça. E também não só isso, a ostentação também era vista como algo ruim. Então, esses protestantes, principalmente os protestantes calvinistas, eles valorizavam o trabalho, valorizavam, né, uma espécie de avareza, né, de você não ostentar. E essa é o que ele chama de a ética protestante. E essa ética protestante levou a uma acumulação de dinheiro, né, que a gente chama de acumulação de capital. E isso serviu mais tarde para a própria consolidação do capitalismo na Europa. Vejam como é que ele vai partir de uma questão cultural para entender as relações de trabalho e de como o trabalho passou a ser valorizado na sociedade, tá? A partir da Revolução Industrial, mas principalmente, na verdade, a partir da Reforma Protestante. Então, essas ideias, né, começam a vir daí, a ideia de que Deus ajuda quem cedo madruga, não quer dizer que surgiu daí, mas eu tô falando que tem um ponto de partida, né? A ideia de que o trabalho dignifica o homem, né? Essas ideias que até hoje, né, elas vigoram na sociedade capitalista. Então, vejam que ele vai tentar entender o trabalho por meio de uma questão cultural e de como a valorização do trabalho ele também se altera. Marx era um crítico dessas relações de trabalho capitalista, né? Já falei para você e tentei explicar para vocês como Weber enxergava a consolidação do capitalismo nas sociedades europeias. Mas Durkheim ele não via, por exemplo, a divisão do trabalho ou o trabalho nessa esfera do capitalismo de uma forma crítica. Não, ele via de uma forma positiva. Então, eu vou trazer à tona também aqui o pensamento de Durkheim, que certamente também você já tem algum acúmulo, porque também nós já trabalhamos lá na nossa quarta aula do módulo, certo?
Então, ao contrário da visão crítica, né, de Marx, eu tinha falado para vocês, Durkheim ele vai argumentar que a divisão social do trabalho é que possibilita a coesão social, a solidariedade entre as pessoas, entre a sociedade. Então, ele vai usar esse conceito de solidariedade, né, como sinônimo de ações que são altruístas, digamos assim, né, mas que caracteriza a harmonia e a coesão entre os indivíduos. É como se ele enxergasse assim: já que todo mundo, já que a sociedade, já que o trabalho começou a ser dividido, então você precisa do trabalho do outro para mais tarde gerar um bem que vai ser importante para todo mundo. Então, essa espécie de divisão social do trabalho era vista como algo que gerava uma solidariedade entre a sociedade, tá? Então, ele disse que essa especialização pode gerar, essa especialização, no caso, essa divisão em tarefas, poderia gerar dois tipos de solidariedade, que é a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Se vocês tiverem alguma dúvida, busquem lá na aula sobre Durkheim, que nós trabalhamos na 4ª unidade, ou no chat online também, que eu disponibilizei para vocês no Classroom. Então, o que a gente precisa destacar aqui, de forma geral, sobre as nossas aulas, sobre a nossa aula de hoje, né? Então, que o trabalho, ele é fruto da construção humana. Isso a gente já trabalhou na primeira aula, né, dessa série. O trabalho, ele, como fruto de uma construção humana, ele vai se alterar a partir de cada sociedade que ele vai se estabelecer, de cada período histórico que ele vai se estabelecer. E aí eu trouxe a dimensão, né, de algumas teorias importantes para fazer a gente refletir sobre a questão do trabalho. Teorias diversas que partem dessa questão do trabalho para analisar diferentes questões na sociedade, certo? Então, existem diversas outras formulações, diversos outros autores que também trouxeram à tona reflexões sobre o trabalho. Na aula de hoje eu vou ficar por aqui, mas a gente ainda vai ter mais uma outra aula que vai versar sobre o tema do trabalho, e nessa outra aula a gente vai tratar especificamente sobre os processos de racionalização do trabalho que ajudou, né, que impulsionou a produtividade do trabalho, certo? Mas isso é tema para uma próxima aula. Espero que vocês tenham prestado atenção, espero que vocês tenham assimilado esse conteúdo, mas qualquer dúvida, não esqueçam de perguntar lá no Classroom ou mesmo nos grupos de WhatsApp. Então, fiquem atentos, continuem os estudos de vocês e ótimos estudos, certo? Tchau, tchau!